Que o Daniel vai trazer agora aqui, o Daniel, é sobre o substituto do Cauã Prats, né? Cauã Prats, então, de saída. O Cauã Prats muito próximo aí, né, de deixar o Cruzeiro, valores aí na casa dos 12 milhões de euros, o Cruzeiro recebendo essa proposta do Borussia aí, tá nas últimas conversas, e ontem, uma apuração que eu e o João a gente já havia começado aí por algumas dicas, a gente teve duas respostas e o Cruzeiro tem interesse aí, né, realizou sondagens pelo lateral Júlio Soler, que foi do Lanús, jogou contra o Cruzeiro naquela semifinal de 24 aqui no Mineirão, depois foi vendido por 10 milhões de euros para o Bournemouth da Inglaterra, chegou lá, fez algumas atuações, acabou se lesionando gravemente no joelho recentemente, ainda está em processo de recuperação e até por isso o Cruzeiro mantém aí uma cautela com essa negociação para ver como o atleta vai se recuperar, mas o Cruzeiro já demonstrou interesse aí no atleta. Bom, então tá aí. O HG, eu questiono muito o momento dessa transferência, tá? Primeiro que o Cauã Prats, ele só pode sair a partir de agosto, quando ele fizer 17 anos. Fizer 18, perdão. 18. Então por que essa negociação agora? O interesse que existe agora, ele vai existir na janela do meio do ano. Eu não acho que o Cauã Prats fosse flopar e na janela do meio do ano ninguém estaria interessado pelo jogador. Pelo contrário, que teria até lá aparições no Campeonato Mineiro, como já apareceu, no Brasileiro e na Libertadores, que acontece em março. Então, assim, eu questiono bastante, eu acho que o Bruno Spindel, principalmente, não só essa saída, daqui a pouco eu vou falar do Rian, mas a saída mais importante eu considero a do Cauã Prats, lembrando, esses 12 milhões de euros já com algumas questões. O Samuel Venâncio ontem trouxe uma informação também que o acordo com o Borussia consiste em, ele não conseguiu chegar em valores, mas vamos supor, o Borussia venda o Cauã Prats por 30 milhões, tem um percentual de acordo com essa venda do Borussia. Se for uma venda de 40 milhões, esse percentual sobe. Se for uma venda de 50 milhões... Gente, estou colocando valores aqui bem exagerados só para vocês entenderem a dinâmica dessa questão que tem neste acordo que está muito próximo de ser fechado com o Borussia. Então eu fico por entender algumas questões assim, acho que o Spindel deveria falar principalmente ao torcedor do Cruzeiro para sabermos, essa venda acontece agora, o pagamento... Não sei se o pagamento vai acontecer agora, se acontece depois, mas é um jogador que, até citei ontem, o Borussia vai fazer com o Cauã Prats o que o Cruzeiro fez com o Neiser Villarreal. Vai adquirir o jogador e ele vai ficar vendo esse jogador valorizar-se ainda por aqui, porque o Neiser vai ser utilizado até o mês de... o Cauã vai ser utilizado, ele não vai ficar encostado no Cruzeiro. Então, assim, o Borussia vai ficar vendo esse jogador ser utilizado na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, enfim, é uma venda que eu questiono o time dessa venda. Eu acho que a negociação poderia acontecer a partir da janela do meio do ano. E do Rian, me parece que é uma coisa muito mais da avaliação da comissão técnica do Tite. Eu acho importante também o Spindel vir falar a respeito, jogador que chegou para ser uma alternativa ao Wallace. Isso é difícil, né? Ao Wallace. E o Wallace tá para ter uma saída também. O Rian sai, então eu só posso entender, diante do negócio que está sendo feito, que a comissão técnica olhou e falou assim, olha... Diante do que nós temos, diante do Hickman, do Murilo Hickman, diante dos jovens, até do Pape, que tem só 16 anos, mas, no meu entendimento, para as duas posições, apesar do Cruzeiro ter, parece um pé de lateral esquerdo neste momento da toca, mas é um trabalho feito sistematicamente na categoria de base, muito destacado pelo Elton Novaes no começo do programa, eu acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado atrás de um primeiro volante, porque vai perder dois. Por mais que tenham talentos a serem desenvolvidos, mas eu não acho justo você pegar o Rickman e falar, toma, vai pro jogo da Copa Libertadores, e nem tampouco o Gustavinho, que fez o gol do título na Copinha,
já ser um reserva imediato do Kaique. A gente tem que lembrar, o Cauã Prats fez um longo caminho até aí, HG. Eu vi uns amigos da imprensa só uma coisinha. Só uma parte da informação que é importante, Elton, que eu esqueci de citar anteriormente. O Cruzeiro só vai buscar esse lateral para suprir no meio do ano, que é quando o Cauã pode sair, que ele faz 18 em agosto. Isso. Será que só é porque é em cima do Cauã? É em cima do 12 milhões de euros que eu vi muita gente da imprensa falando. Sim. Que seria esse valor, porque o valor falou que o Samuel não chegou a ver o valor. Seria um baita valor, né? Baita valor. É um baita valor pro jogador que ainda não jogou. Só uma questão. Será que não tá rolando, e isso a gente mexe com futebol tem muito tempo, uma pressão do staff? Não está. Do jogador para já bater o martelo nessa negociação? O porquê que o Cruzeiro teria total... Assim, que o Cruzeiro simplesmente... Vamos pensar com a lógica. O jogador está no Cruzeiro, ele tem possibilidade de jogar nesses 6 meses. E aí, em agosto só que ele pode sair, ok? Então, ele só pode ser valorizado. Eu estou pensando com a cabeça do Cruzeiro. No período de 6 meses, ele pode ser valorizado. Depende. Ok? Ele pode ser valorizado. Depende. Na medida que ele entrar em jogo. É um muito jovem, com grande capacidade. Depende, com a exposição diferente. Com a exposição. Posso tentar concluir? Não, eu sei, mas posso fazer o Então, beleza. contraponto? Não, aí você fala depois. Só para poder tá? dar um Pra debate. gente tentar ter uma conversa. Se organizar porque direitinho. porque senão eu não dou conta nem de colocar o que eu tinha pensado. Entendi. Aí o staff agora, vendo a possibilidade imediata de já bater esse martelo, ele fazer uma pressão no Cruzeiro, pro Cruzeiro já aceitar esse valor, para eles já terem garantido essa venda, porque tem muitas pessoas, tem muitas parcelas envolvidas nesse negócio. A gente não vai ser inocente de achar que é para um lado e para o outro. Não, tem uma mesa cheia de pessoas sentadas e com esse interesse. E é um valor muito alto. Então isso mexe com o jogador, mexe com a família do jogador, mexe com os empresários do jogador. Então tem muita gente envolvida. Então eu imagino que para bater o martelo nesse momento agora, eu acho que tem uma pressão vinda do staff. E se o Cruzeiro pensar é um achismo, assim, tá? Se o Cruzeiro pensar assim, nós temos o Kaique, que tem uma preparação física espetacular, um cara hiper regular, e que o Tite talvez entenda que, claro, é bom você ter o Cauã como reserva, mas que acho que vai ser difícil ele entrar com o Kaique aí voando. E aí talvez o Cruzeiro pense assim, olha, ele pode acabar se desvalorizando do que se valorizando se ele não jogar. É óbvio Eu que... acho muito pouco provável, Breno, pela trajetória do Cauã. Claro que ninguém tem bola de cristal para saber se o jogador vai virar aquilo que ele demonstra ter capacidade de ser. Mas acho que com relação ao Cauã, principal ativo hoje do Cruzeiro... Eu tô falando no aspecto dele ser utilizado, Valor. É isso que eu tô falando. Não, eu mas acho que o Kaique é um cara utilizado. assim... O Cruzeiro tem Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Assim, eu acho ele difícil. hoje é o reserva imediato do Kaique. Eu acho difícil. Veja bem, talvez se o Cauã Prats hoje estivesse na mesma condição, atuando no Flamengo ou no Palmeiras, eu imagino que esse valor teria sido até um pouco mais alto. Porque esses times já Porque atingiram... são clubes vendedores Eles atualmente. já atingiram um nível que só eles atingiram no Brasil. Que o Cruzeiro está caminhando para chegar, de se tornar um grande vendedor. Mas eu acho muito pouco provável que algum clube no Brasil recuse hoje uma proposta por um lateral reserva nessa casa de 12 milhões de euros, cara. É muito dinheiro. Eu fiz uma pesquisa aqui, e aqui em 3 sites aqui, a informação da época, né? De agosto de 99, o Cruzeiro vendeu o Evanilson por 7 milhões de dólares, né? Então 13 milhões de reais naquela época, 7 milhões de dólares. Hoje o Cruzeiro recebe, e o Evanilson na oportunidade era titular absoluto do Cruzeiro. Seleção, inclusive. Aí o Cruzeiro hoje recebe uma proposta de 12 milhões de euros, 75 milhões de reais na cotação atual. É muita grana. É muita grana por um atleta reserva que joga pouco. Ele está com 17, né? Com 17 anos, ele joga pouco, porque o Kaique não deixa, né? Tem talento demais, tem muito talento. Então, assim, eu imagino que o Cruzeiro deve ter pensado, caramba, é uma situação muito difícil, cara. Faz sentido isso que você está falando, tá? Ele continuar aqui de reserva e o Cruzeiro diz não pro Borussia. Uma situação dessas, e daqui a pouco o Kaique continua, não machuca, o histórico dele de lesões é muito baixo, e o Cauã Prats continua não jogando, então é complicado, cara. Eu entendo a situação do clube. Olha só o nível disso que você falou. O Arana, em 2018, foi vendido por 11 milhões de euros.
do Corinthians para o Sevilha. O Danilo, do Santos, saiu em 2011 por 13 milhões de euros. Mas nós estamos falando de jogadores que naquele momento eles estavam mais prontos do que o Kaique hoje. Cauã, perdão. O Cauã hoje. Então, assim, é muita grana, gente. É muita grana. Mas o Valor tem razão no que você falou, Valor. De entender o motivo, o momento, né, de se ter uma desconfiança, né? Não, assim, eu acho que tem que ser especificado porque que aconteceu essa negociação agora. E sim, só para trazer também, aí a informação não é informação, não é achismo nem opinião. Não, claro, outros podem chegar em uma informação de um lado que eu não tenho. Totalmente tranquila a relação do staff do Cauã com o Cruzeiro, com relação a essa coisa de pressão para sair. A informação que eu tenho é que isso não foi o causador para que o Cruzeiro negociasse com o Borussia. Por isso eu acho importante o Bruno Spindel falar a respeito. O clube entendeu que era realmente uma proposta interessante, apesar de entender. Falar ao torcedor, explicar ao torcedor dessas duas movimentações do Cruzeiro nesse momento da janela de transferências. Posso ler uma mensagem aqui? Por favor. Do Olegário mandou pra gente aqui. Eltinho, ouvindo vocês aqui, o Cauã está sendo negociado com uma 5ª melhor venda de lateral esquerdo da história do futebol brasileiro. A gente está mal acostumado porque estamos com valores do Gerson na cabeça. Pensa, um lateral que veio da base, valendo mais que a barca do Atlético que vocês citaram. Exatamente isso, é muita grana envolvido. Aqui tem superchat aqui, posso ler também, HG? Posso, HG? Pode, né? Pode, por favor. Então vamos lá. Rafael Armani mandou pra gente $4,99. Vocês destacam há tempos os erros do Atlético, mas também poderiam mencionar que o clube passa por uma reformulação e busca ajustes. A gente fala isso quase que todo dia, mas valeu, obrigado. O Michael Jackson Moreira mandou pra gente 10 ducas. Bom dia, ganhamos do Cruzeiro. Saída